Deus e teza cochê, né? Tchau, né? Tudo em paz? Que bom, né? É isso. Filho, como sempre eu quero começar fazendo um pequeno resumo do que nós vai fazer essa noite, do assunto que nós vai conversar. Acho que todos, ou a maioria de vocês, ouviu a mensagem que eu mandei. E acho que a mensagem ficou bem clara. O estudo falando sobre a paz acabou. Nós andou muito nele e acabou na hora que nós descobre a existência dos ismos do ego. Ou seja, nós descobre que o ego usa-se de verdades que geram obrigações e necessidades e faz isso, usa isso, joga isso à sua consciência com o objetivo de sensibilizar o seu egoísmo. Ou seja, de você, dentro as normas que geram obrigações e necessidades, você use o seu egoísmo. E se isso é verdade, o que nós precisamos é aprender a conviver com esses ismos. Isso eu já tinha falado. E agora o que eu disse para essa conversa é que esses ismos ou essas declarações da razão são a sua vida. É o que o ego diz que você vive. Como eu disse na introdução, viver é como ler um livro. Passam fases e essas fases zelam ideia de existir alguma coisa. Então, nós começamos, já que esses irmos são vida, nós começamos um novo estudo. Aprender a viver. Conhecer esses irmos, entender esses irmos, para poder viver uma vida de tal forma que nós tenha paz e felicidade durante ela. Eu quero só deixar mais um detalhe que vocês podem, inclusive, fazer perguntas. Esse trabalho não vai mudar em nada aquilo tudo que nós já conversamos. Ou seja, não estou dizendo que o caminho é atingir o não sei. O caminho é atingir o não sei e isso não muda. Na verdade, o que nós estamos querendo é responder a uma pergunta que foi feita na semana que passou. O moço disse para a gente, olha, eu já estou ciente de que devo não compactuar com nada, não aceitar nada, mas quando vou para o dia a dia, que a vida não deixa eu atingir esse não sei. A vida, essa descrição zerada pela razão, com isso, não deixa você viver. E se ela não deixa você se libertar das verdades, não deixa você atingir o não sei. Então, se isso é real, o que nós precisamos é conhecer esses ismos para, de posse da realidade deles, nós atingir o não sei.
Então, este trabalho, que é para o conhecimento dos ismos que existem na razão humana e que zelam a ideia de estar vivo, de estar acontecendo, tem como objetivo começar a tirar a força da verdade para que você possa, ficando livre, atingir o não sei. É isso que nós vamos fazer. Então, hoje nós vamos falar genericamente de ismo, disso, daquilo, e a partir da semana que vem nós então vamos começar a conversar sobre cada ismo. Tá certo? Se quiserem fazer a pergunta. Isso já vai, viu? Boa noite a todos. Primeira pergunta de Flávio. Como podemos vencer as 4 âncoras que a mente utiliza para tentar o espírito? Conhecendo profundamente a vida humana. A vida humana não no sentido de vida, de atos, mas a vida humana no sentido de conhecer profundamente essa razão que cria a vida. Se você começar a conhecer essa razão, você vai conseguir se libertar das 4 âncoras. Por quê? Porque só usa as 4 âncoras, aquele que acredita nos ismos do ego. Deixa eu falar uma coisa. Se você acredita em perder, você vai querer ganhar. Se você acredita que existe uma justiça, você vai querer impor sua justiça. Então é preciso conhecer esses elementos que compõem a vida, que falam da vida, que vocês convivem o dia inteiro e que vocês não entendem. Sabe, como pode alguém acreditar em Deus causa primária e acreditar que existe um perigo que pode acontecer, o perigo de acontecer algo? Só quem tem medo de perder tem perigo, porque quem acredita em Deus como causa primária vai dizer: perigo perder o quê? Alcançar o quê com eu? Fazer o quê com eu que não seja programado? Então é isso, este conhecimento da razão à luz da realidade do universo é que pode lhe ajudar a não estar preso às 4 âncoras. Gonzalo, Argentina. O senhor poderia explicar o significado quando Jesus ou Cristo diz: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? Dê à vida humana o que é da vida humana e a Deus o que é de Deus. É exatamente isso. Você precisa dar à vida humana o que é dela e dar a Deus o que é de Deus, as coisas de Deus. Eu vou dar um exemplo para você. Dar a Deus o que é de Deus é ver a causa primária em todas as coisas, porque tudo que acontece é o fruto de Deus, é obra de Deus. Dar a César o que é de César. Se dar ao acontecimento humano a verdade humana, ao invés de viver a vida humana como se aquilo fosse real, como se aquilo fosse certo, como se aquilo tivesse acontecendo. Sabe, não existe nada acontecendo. Como eu falei na introdução, o que existe são presentes estáticos, como se fosse um desenho que vai passando tão rapidamente que dá a ideia de haver um movimento. Não há movimento. Isso é dar
a Deus o que é de Deus e a vida humana o que é da vida humana. Gosto cósmico. Seria um ismo do ego sentir uma atração por buscar um lugar calmo e silencioso para reconectar com a paz interior? Isso. Mesmo sabendo que essa paz nunca deixou de estar presente? Vamos entender isso então. Repete, por favor. Seria um ismo do ego sentir uma atração por buscar um lugar calmo e silencioso para reconectar com a paz interior? Isso, pode falar aí. Veja a sua paz. Seria um ismo do ego procurar determinado lugar para fazer determinada coisa? O que eu disse do ismo, e é isso que nós precisamos ter muito claro. O ismo é aquele que zela a necessidade ou a obrigação de alguma coisa. O ismo zela a ideia de que você tem que ter alguma coisa para ser alguma coisa. Que você tem que ser alguma coisa para ter alguma coisa. O ismo é exatamente isso, o zelador de condicionalidades, o zelador de obrigações, o zelador de necessidades. E cada vez que você aceita a ideia de que precisa de algo para ter ou ser alguma coisa, você zelou uma condição. E a condição vai zelar posse, paixão e desejo. Ou seja, você vai querer achar um lugar desse, criar um lugar desse. Você vai ter paixão, ou seja, você vai achar bom estar num lugar desse. E você vai desejar estar nesse lugar. Acabou sua felicidade. Enquanto você não achar esse lugar, você vai sofrer. Então o ismo do ego é exatamente isso. Ele cria condições, ele cria obrigações, ele transforma a vida em condições, em condicionalidade. E cada vez que você se apega a uma condicionalidade, você zela um desequilíbrio para você. Há um detalhe que eu preciso falar e vou falar agora, aproveitando a sua pergunta. Tem um segredo que vocês nunca imaginaram. Eu já falei, alguns já sabem. Mas tem um segredo que vocês nunca imaginaram. O universo vive, existe o tempo inteiro em equilíbrio perfeito. Nada, nunca o universo se desequilibra. Jamais se desequilibra. Tudo que acontece que você chama de desequilíbrio, externamente, não é o equilíbrio do universo. Então, o lugar que você está é o equilíbrio do universo. O achar que precisa de outro lugar é o desequilíbrio do universo. Por quê? Porque você acha que esse lugar não é bom ou está errado. E isso desequilibra o universo. Só a harmonia plena, pura, com o universo, pode lhe trazer viver dentro desse equilíbrio. Então, o sofrimento nada mais é do que o egoísmo que foi ativado o ismo do ego que criou obrigações e necessidades. E o otimismo, o egoísmo exigiu o cumprimento da obrigação da necessidade.
Então, Shimosho, Shimoshe está onde quer que você esteja, você deve e pode fazer o que você quiser, ou o que fizer. Agora, enquanto você tiver um lugar especial para qualquer coisa, você vai estar em desequilíbrio, você vai estar em sofrimento. Flávio, um dos ismos que a mente nos propõe é que, através de remédios e orações, podemos vencer as doenças. Como conciliar isso sabendo que tudo já está escrito por Deus, independente do que façamos? Não querendo estar curado, não querendo não ter doença. Veja, deixa eu falar uma coisa para vocês. Sabe o que é a vida? É o que ela é. Na vida não existe nada que não deveria estar ali. Tudo que existe na vida, tudo que, entre aspas, acontece na vida, existe, tem que existir, está ali existindo. Você não pode negar a existência ou esperar que determinadas coisas não aconteçam com você. Então só sofre quem fica doente, quem acha que não deveria ficar doente. Esse é o ismo. O ismo é achar que a doença é algo que não deve existir, ou que se existir, deve ser vencida. Mas não deve, a doença vai circular na hora que ela tiver que circular. Tomando ou não tomando remédio. Eu não estou dizendo para você não tomar remédio, ou não estou dizendo para você não ir ao médico. Se for, foi, se não for, não foi. Se tomar, tomou, se não tomar, não tomou. Agora, você precisa conhecer a sua razão que lhe cobra, que lhe diz que você, vamos dizer assim, está errado por ficar doente, que diz que você é de mais, como se fala, menor no reino do céu porque ficou doente. É isso que vocês não entendem. A doença é tratada pela razão, pelos ídolos da razão, como algo feio, algo errado, algo que não deveria existir. Mas quantos só na doença conseguiram alcançar a paz interna? É isso. Veja, para você vencer o ismo do ego, você precisa acabar com o que o ismo, como se fala, taca em você, tem de você, que o que o ismo usa para lhe espetar. Neste caso, a doença, com a ideia de que a doença é algo errado, algo que não deveria acontecer. Estar doente, essa é uma frase que vocês vão ouvir muito de mim, desse trabalho, não é o você está doente, mas a frase é a seguinte: estar doente faz parte da vida, é vida, não pode deixar de existir. Assim como tudo, qualquer coisa que aconteceu, que acontece na sua vida, tem que ser tratado como vida, e não como algo errado ou como algo fora que não deveria acontecer. Quer pegar um gancho nessa pergunta, Joaquim? Quando a gente toma, vou dar um exemplo, estou com dor de cabeça, toma um remédio e a dor de cabeça passa. O que ocorre? Ocorreu exatamente isso. Houve a ideia de estar tomando o remédio, houve a ideia de que, como se fala, a dor de cabeça passou porque tomou o remédio. Mas a dor de cabeça iria passar com remédio ou sem remédio. Mas isso não quer dizer que você pode não tomar o remédio e passar. Ou seja, já que é assim, já que não tem importância nenhuma, não vou tomar o remédio. Isso aí, você vai ficar com dor de cabeça o resto da vida.
esse dilema seria um tipo de provação, de prova. Esse dilema é para você ver se o remédio é verdadeiro, se você é verdadeiro, se a dor é verdadeira, se você tomou realmente o remédio ou não. Porque tudo isso é mundo externo. Então tudo isso é guiado pela razão. É filme que está passando. A mesma coisa a nossa ida ao médico. A mesma coisa a ida ao médico, ao banheiro, a cama para dormir, tudo. Veja, a vida não tem, como se fala, um desenrolar. Tomar remédio é um momento. A dor passar é outro. Que não estão ligados entre si. A única ideia de estarem ligados entre si é a razão que guia. Ela que diz, você tomou o remédio, a dor de cabeça não passou. Ou que diz, você tomou o remédio, a dor de cabeça não passou. Porque tem isso também. O mesmo remédio que um dia a dor de cabeça passa, no outro dia não passa. Então a vida não tem esse desenrolar. Como eu disse, a vida é feita de presentes. E o presente existe no presente. E o presente não zera um novo presente. Há um novo presente que vai acontecer. Mas eles não estão ligados como consequências um do outro. É isso. É por isso que uma mesma medicação cura uma pessoa e não cura outra. E é por isso que uma mesma medicação cura uma pessoa num momento e não cura no outro. Não é nem só pessoa diferente, não cura no outro. É só nós lembrar da pergunta 7 do livro do Espírito. Não é a propriedade íntima da matéria que faz qualquer coisa. Ou seja, a propriedade íntima do remédio, os elementos químicos do remédio que fazem. A causa primária é que faz existir ou não a propriedade. Uma ocasião, eu estava com muita dor de estômago, fui ao médico e a medicação que ele me deu passou a dor de estômago. A minha pergunta é a seguinte: o fato de eu ir ao médico, tomar a medicação, é um tipo de karma ou é uma coisa que estava prevista para a minha vida? Karma é tudo que está previsto para a sua vida. Sim, estava previsto para a sua vida ver aquilo. Para quê? Para ver se você diz que foi o médico que lhe curou, foi o remédio que lhe curou, ou você dizer, aconteceu a cura. Quer dizer que Isso dizer no mundo inteiro. Eu não poderia ter deixado de ir ao médico. Não. Isso estava escrito na minha vida. Esse é outro detalhe. Na sua vida, nada que aconteceu poderia deixar de acontecer. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque estava escrito. Não, porque aconteceu. Você não pode voltar ao passado e deixar de fazer o que você já fez. Então, se você fez alguma coisa, você fez. Ponto, acabou. Compreenda isso. O que passou, passou e não poderia ser diferente. Por quê? Porque foi do jeito que foi. Não tem como. Você não tem máquina do tempo para voltar no tempo e mudar tudo lá atrás para mudar tudo hoje. Não, só estou querendo entender essa questão de ir ao médico, de tomar remédio. Tudo isso vai acontecer no mundo externo. E no mundo interno você tem que estar atenta para se libertar das ideias criadas pela mente. A ideia de que foi o remédio, que você tomou porque foi no médico que fez a cura. Isaac, pai Joaquim, você tem livre-arbítrio? Ele está perguntando uma coisa pessoal sua, não sei se você Eu tenho livre-arbítrio. Eu escolho o que eu vou fazer. E agora eu escolho sempre uma coisa. Senhor, fazei de mim instrumento de vossa vontade. Vocês não podem fazer o que vocês querem, porque vocês não vão fazer a vontade de Deus. Vocês vão querer dizer a Deus
o que é certo ser feito. Essa é a diferença, moço. Não é o ser humanizado, o espírito encarnado, não tem o livre-arbítrio, não é por nada, não. É porque ele não sabe ter livre-arbítrio. Ele, movido pelo seu egoísmo, que nós ainda vai falar, movido pelos ismos do ego, ou seja, as obrigações e necessidades, ele jamais vai dizer, Senhor, fazei de mim instrumento de sua vontade. Ele vai sempre dizer, Deus, faça isso, porque isso é o que eu acho certo, isso é o que eu quero, isso é o bom, isso é o bonito. É por isso que vocês não têm. Danilo, uma vez que o desejo é algo inerente à nossa natureza e materialmente falando, só podemos viver movidos pela força dos desejos, como poderíamos executar planos mundanos sem estarmos identificados com o mundo? Não seria isso uma contradição? Não, não é uma contradição. Por quê? Porque não é você que monta plano humano nenhum. Plano de fazer nessa terra não é você que monta. A coisa acontece. Ou será que você ainda não reparou que por mais que você deseje, por mais que você planeje fazer alguma coisa, o resultado não é o que você espera? É assim uma vez em 1 milhão que acontece o que você quer. Então veja, não é. Por quê? Porque não depende de você. O que vai acontecer, ou seja, a realização ou não do seu desejo, não depende de você. Então, você se prender ao desejar, gera problema, gera desarmonia. Por quê? Porque você, quando entra no apego ao desejo, você passa a usar o seu egoísmo. E aí você passa a desejar o que é desejado pela mente. Porque é a mente criou o desejo. Então, moço, eu vou pedir à filha para deixar o iniciozinho da sua pergunta para lhe responder nas suas palavras. Uma vez que o desejo é algo inerente à nossa natureza e materialmente falando, só podemos viver movidos pela força dos desejos? Aí está. Sim, o desejo é inerente à natureza humana, ou seja, inerente ao egoísmo. Só deseja alguma coisa quem é egoísta. Quem não é egoísta não quer nada. E uma vez que você precisa do desejo, não tem problema nenhum. Agora, não se prenda ao desejo. Eu queria ganhar um carrinho. Eu queria, mas não ganhei. E daí, o que eu vou fazer? Vou ficar aqui chorando? Vou ficar aqui me esperneando? Vou ficar aqui brigando com Deus porque não ganhei o carrinho? Esse é que é o problema. O problema não é o desejo. O problema é desejar o que é desejado pela razão. A razão cria o desejo. Você olha para a razão, vê o desejar, você diz, opa, aqui tem uma arapuca montada para eu. Se eu me apegar a isso, eu vou sofrer. Então eu vou me libertar disso. Vou deixar a razão que é o desejo. E eu vou dizer, se conseguir, consegui. Se não conseguir, não consegui. É isso, filho. Sabe, desejar, ter posse, ter paixão, nada disso tem problema. O problema é quando você deixa essas coisas comandarem você, ser a coisa mais importante da sua vida. Quem se deixa levar pelas obrigações, necessidades, zeladas pelo ego, condicionalidades zeladas pela razão, é aquele que está em desarmonia com o universo. Por quê? Porque quer ter alguma coisa que não tem. Quem está em harmonia com o universo vive o que tem.
Sabe uma outra coisa que nós falamos nesses 21 anos? A maior mentira deste universo é você dizer: amo tudo que tenho, mas não tenho tudo que quero. Isso é mentira. Se você ainda quer alguma coisa que você não tem, você não ama o que tem. A urgência de alguma coisa é ter, viu? Então, moço, dê-se a razão, todos os seus desejos. Saiba que sim, que a razão precisa que há desejo. Mas reconheça que aquilo é um desejo. E é um desejo que não depende de você. Por isso, diga para você mesmo: eu quero ter. Se tiver, tive. Se não tiver, não tive. Pode até dizer: eu vou tentar trabalhar para ter. Mas se eu vou conseguir ou se eu não vou, eu não sei. Vanessa, dentro dos ismos, podemos aprender algo além de ilusões que apenas servem para a condição humana? Não. Não é você que aprende. Quem aprende é a razão. E a razão não aprende. Deus usa as coisas, as informações, as verdades. Então não é você que aprende. Aliás, não é você que estuda. Não é você que faz nada. A única coisa que você pode fazer nisso tudo é se relacionar com a razão. Então, quando a razão disser que você tem que aprender, você diz: tá bom, se eu aprender, aprendi. Se eu não aprender, não aprendi. Márcio Eduardo, qual seria o ismo do espiritualismo? Achar que você vai conseguir ser espiritualista nessa vida. Não tem como. Vocês são guiados pela razão, e a razão é formada por verdades humanas. Então a única coisa que você pode fazer é, a cada vez que a razão se pronuncia, você lutar para se libertar. Sabendo que na próxima você pode cair. O grande ismo, a grande obrigação é a necessidade de fazer sempre. Sabe, vocês julgam o outro lá. Ele diz que o homem zoou aqui e agora olha o que está fazendo, olha o que está falando. Não vi que com isso não está fazendo o que eu falei, né? Então o grande ismo é esse. É quando você deixa os ensinamentos, seja do espiritualismo, do cristianismo, dos espíritas, do evangelho, qualquer um deles, quando você deixa o ismo religioso, gerar em você uma obrigação, ter que fazer. Porque o grande segredo da felicidade, o grande segredo da harmonia com o universo, da paz interior, é você aprender a viver com o que tem. Esse é o grande problema. A maioria, instigada pela razão, que sensibilizou um egoísmo, busca sempre ter outras coisas diferentes do que tem. E essa busca de ter algo que você não tem é infrutífera, é ilusória. Por quê? Porque você não pode ter ou deixar de ter nada, porque tudo vai ser dado para você. Tudo que você que achar, tudo que, vamos dizer, você precisar, entre aspas, para sua vida no sentido de forma, tudo que você precisar para sua vida lhe será dado. Mas em nada o que lhe será dado está lá, vamos dizer assim, sendo cúmplice. Fala direito, filho. Cúmplice. Isso, sendo cúmplice do que você quer. Tudo que você precisar para a sua vida será dado, e não será dado, é dado. Porque tudo que você tem na sua vida é o que você precisa para a sua vida. Sabe, Deus não
deixaria o espírito vir à carne para fazer prova, para o espírito dizer o que ele precisa. Como é que um aluno numa sala de aula vai dizer, professor, toca essa pergunta aqui, que essa eu não sei, me dá aquela outra pergunta ali? É impossível. Então, o grande segredo, e é por isso que eu já falei mais de uma vez e vou falar muito nesse tudo, a harmonia é você aprender a conviver com o que você tem. Então, se você tem o não fazer o que o ensinamento falou, você tem que aprender a conviver com o que não, você não ter feito em equilíbrio, em paz, em harmonia. Esse é o grande problema, esse é o grande segredo de aprender a viver, é reconhecer o ismo. E neste caso do ismo, do espiritualismo, é a obrigação de fazer, a obrigação de polipática. Reconheci isso, reconheci que isso é um ismo. Eu preciso me libertar dessa obrigação. E essa obrigação eu só me liberto quando eu aceitar que fiz ou aceitar que não fiz de uma mesma forma. Tanto faz fazer ou não fazer. Ficou claro? A Karina está fazendo uma pergunta que não é do tema, eu vou ler, você responde se quiser. Há um tempo atrás, o senhor disse que ia acontecer algo que ia piorar a situação do planeta. Ainda está para acontecer ou já aconteceu? A cada segundo acontece alguma coisa. Jaqueline. Em um momento de minha vida, comecei a ter menos interesse na vida mundana. Comecei a interagir menos com o mundo até chegar ao ponto de parecer que vivia do lado de fora da vitrine, observando tudo. A evolução só vem através do coletivo. Temos que nos obrigar a estar num mundo de caos sem se deixar levar? Volto a repetir, harmonia, harmonizar-se com o universo. Precisamos estar, como é que fala? Do lado de fora da vitrine. Não, do mundo de caos. A evolução, temos que nos obrigar a estar no mundo de caos sem se deixar levar? Não, você não tem que se obrigar a estar no mundo de caos. Mas se tiver, tem que estar em harmonia com o caos. Veja, o caos existe para você. Para muitos, o que você chama de caos é a ordem. Ah, o que seria do verde se todos gostassem do amarelo? O problema não é o caos ou a falta de caos, moça, porque isso é relativo. Isso cada um acha alguma coisa. O problema é como você se relaciona com a coisa. Se você dá força dentro de você à ideia de que o mundo está no caos, você é que está no caos interno. Por quê? Porque você está desarmonizada com o mundo. O seu mundo, que você chama de caos, de errado, de feio, de materialista, seja do que for. É isso. O mundo é o que é. E ele não é nem branco, nem preto, nem azul, nem vermelho, nem bom, nem mal. Todas essas qualificações para o mundo são ismos do ego. Isso é o que nós vamos falar na semana que vem. Tudo isso é ismo do ego, são os adjetivos da vida. E cada um tem o seu. E nenhum está certo. A vida humana não é um caos. E a vida humana não é a paz. A vida humana é o que cada um acha que ela é.
E aí, quando você acha o que ela é, você precisa enfrentar a vida e estar em harmonia com ela. Sabe? É caos. Eu acho caos. Eu tenho que viver no caos? Não, eu tenho que viver numa situação que a minha razão chama de caos, sem estar contra o caos. Ficou claro? Harmonia. Carla Meneghetti. Quando nos deixamos levar pela emoção, a paz interna se vai, seja pelo egoísmo ou qualquer outra coisa que a mente fala. Dizer apenas não sei pode gerar um outro ismo. Como ficar atento ao presente? Pode explicar melhor? Posso. Primeiro, dizer não sei pode gerar outro ismo? Pode. Se você se você aceitar que é obrigada a dizer não sei para tudo. Que você não pode errar, que você não pode deixar de dizer não sei. Aí virou um ismo. Dizer que não sabe, quando o não sabe é não sei mesmo, deixa falar, isso pode levar. Agora, quando não sei se torna uma obrigação de ser feito, sim, isso virou um ismo. Esse é o primeiro detalhe. Segundo detalhe, qual é a pergunta última que ela faz? Como ficar atento ao presente? Estando atento ao presente. Por exemplo, a sua pergunta foi feita agora? Não, foi feita antes. Então esquece a pergunta. E já está atento ao presente. Dan Miage. Então, uma das ilusões da vida seria o acreditar em causas e consequências materiais, sendo que, na verdade, o que está acontecendo é voltado a uma prova sentimental? Perfeito, é exatamente isso. Sabe, é um ismo você acreditar que a vida existe como uma sequência de coisas, sequência de acontecimentos que narram uma história. Isso não existe. Se só existe o presente e não existe tempo, como é que você vai sair de um lugar para ir para outro? Porque para você sair de um lugar para ir para outro, você vai precisar andar um monte de presentes. Nem que seja para você sair da onde você está para sua cama. Quantos presentes aconteceram ali? É isso que vocês precisam entender. Não há esse desenrolar. Não é porque você saiu para ir para a cama que você vai chegar na cama. Você pode cair duro no meio do caminho. E aí, como você acredita que você levantou para ir para a cama, o corpo vai ficar caído no chão e você vai andando para a cama. Não existe, como se fala, não existe mágica na morte. Não há aquele, eu morri, olha que maravilha. Não existe. Aquela ideia de ficar olhando o corpo lá embaixo, não existe. Por quê? Porque o corpo lá embaixo é criado na mente. Não existe corpo lá embaixo. A menos que esteja criado na mente. A menos que esteja criado na mente. Mas o corpo diferente, separado, a consciência de que morreu. Não, isso não acontece. Se não tiver que acontecer. Sabe, nada é verdade, nada é certo. Este mundo é o mundo da ilusão. Mundinhos que existem dentro do espírito, não tem nada do lado de fora. E vocês ficam cobrando de vocês uma série de coisas. Que vocês ficam cobrando de vocês razão, né? Cobrando os ismos, né? E vocês ficam caindo nesse.
Não, eu preciso estudar para ser alguém no futuro. Aí tudo vai ser liceiro. Né? Com anel no dedo vai ser liceiro. Não estou falando mal do liceiro, estou falando que não era para aquilo que você estudou. Não, agora eu vou trabalhar duro, vou fazer a coisa, vai dar tudo certinho. Acabou. Por quê? Porque 99% das vezes não dá certinho do que você planejou. E aí o que acontece? Decepção. Decepção é ismo do ego. Enquanto está querendo fazer, tem o quê? Ansiedade. Ansiedade é ismo do ego. É isso que vocês precisam entender. Você não é ansioso. Você não é desiludido. Você não é negativo. Você não é sofredor. Tudo isso são criações do ego. Por quê? Porque ele cria um ismo, uma obrigação, uma necessidade, e aí em cima dessa obrigação e necessidade, ele ativa o seu egoísmo, e aí o seu egoísmo começa a responder, que vai ser tudo isso que nós vamos estudar nessas conversas, começa a responder e que a ideia de você estar ansioso, que a ideia de você estar depressivo, que a ideia de você estar chateado. E aí você passa pela vida sofrendo. E ainda acha, porque o ego coloca isso para você, que é obrigado a sofrer. E ninguém é obrigado a sofrer. Eu já disse, o único planeta no universo onde existe sofrimento é esse. É o mundo de prova e expiação. Fora do mundo de prova e expiação não existe sofrimento. Por quê? Porque ninguém vive esperando nada, ninguém vive preocupado com nada que aconteceu, ninguém projeta, faz planos para o futuro, todo mundo vive o presente, e vive o presente sem obrigações ou necessidades a fazer. Já pensou um mundo assim? Você não ser obrigado a nada, você não precisar fazer nada? Que felicidade, hein? Jackson Silvano. Acho que entendi. Tomar o remédio é o dar a César o que é de César. E o dar a Deus é saber que Deus fez a doença, o remédio e a cura. E a ideia de estar curado, não é a cura. Quando você fala Deus fez a cura, parece que havia uma doença para ser curada. E não existe doença para ser curada. Existe a ideia de estar doente, a ideia de haver uma doença. Tudo é ideia. Esse é o mundo das ideias. É tudo zelado pela mente. É o que existe. Lá fora não acontece nada. É como se fosse um filme. São figuras que vão passando muito rapidamente e dão a ideia de algo ter começado e ter acabado, e ter se mexido. Então não existe doença. Existe a ideia de estar doente. E a ideia de estar doente lhe liga a determinados ismos do ego, determinadas obrigações, determinada necessidade, determinadas condicionalidades. E aí você, acreditando nessas coisas, nesses ismos, você, pelo seu sofrimento, pelo seu egoísmo, ou tem o prazer de ter acabado com a dor, ou tem o sofrimento de não ter dado certo e você está sentindo dor ainda. Ficou claro? Harmonia. Carla Meneghetti. Sofremos de uma doença chamada egoísmo. Por isso estamos sempre querendo brincar de Deus? Sempre estamos contrários a Ele? Veja, o egoísmo não é uma doença. O egoísmo é uma opção. Você sofre de egoísmo
porque você quer ser egoísta. Veja, deixa eu tentar colocar isso para vocês em palavras, porque é difícil, para vocês não se socarem muito. Eu lembro uma vez que o moço falou para eu assim: "Ah, Joaquim, como eu vou largar as coisas da terra? Olha só que bonito passarinho no meio da mata, cantando. Olha só, Joaquim, que coisa linda, o pôr do sol e o nascer do sol." Aí eu disse para ele: "É por isso que você está encarnando e desencarnando há 7.000 anos, porque você ainda acha isso bonito." Neste caso é a mesma coisa. Você não tem uma doença do egoísmo. Você quer o egoísmo, você gosta do egoísmo. Por quê? Porque está inebriado pelo prazer. O prazer inebia o espírito. Então você quer ser egoísta. Por quê? Porque quem não for egoísta não tem prazer. O prazer é a satisfação de ver as obrigações e necessidades atendidas. Só tem prazer aquele que acha certo fazer alguma coisa e vê que o seu certo foi feito. Este tem prazer. Então, você não abre mão de ser egoísta porque você quer o prazer. Você quer ser chamada de certa. Você quer, vamos dizer, um elogio. É isso que vocês precisam entender. Egoísmo não é doença. Egoísmo é opção. E opta pelo egoísmo aquele que quer estar inebriado pelo prazer de dizer: "Viu como eu estou certo?" Veja bem como 99,9% das pessoas que conversam com nós, não só aqui, mas em outro lugar, 99,9% das pessoas estão buscando a elevação espiritual. Para quê? Para ganhar. E vão ter o prazer de se elevar. Elevação espiritual não se busca para ganhar nada. Se busca para aproximar de Deus. Se busca para libertar de alguma coisa. Se busca para servir ao próximo. E a grande maioria está sempre buscando a elevação espiritual para ter o prazer de dizer: "Eu me elevei." A coisa é um pouco diferente. Quando a gente começa a analisar os ismos do ego, nós vemos o quanto o ego tem de armas, de elementos para explorar o nosso egoísmo, que a gente quer que seja explorado para poder ter o prazer. Pense nisso. Você falou servir ao próximo. Como se serve ao próximo? Senhor, fazei de mim instrumento de vossa vontade. Servir ao próximo, não como eu quero servir, não como devo servir, não como se fala, como imagino que deve ser servir. Servir ao próximo é ser instrumento de Deus para levar ao outro o que Deus quiser que aconteça. Jaqueline: não entendi. Tendo consciência ou não, usar de nosso livre-arbítrio já não é ser instrumento de Deus, visto que tudo acontece por Ele? Usar o seu livre-arbítrio não é ser instrumento de Deus? Não. Quando você reclama de alguém, você está usando o seu livre-arbítrio de não gostar. E você não está sendo instrumento de Deus.
Veja, deixa eu falar uma coisa para você. O livre-arbítrio é só você, é só como você escolhe lidar com aquilo que está acontecendo. Não existe outro livre-arbítrio. Não existe o livre-arbítrio de fazer o que você quer. Porque se deixasse por vocês, para vocês fazerem o que quer, aí sim seria um caos aqui. Hoje cada um faz determinada coisa dentro de uma estrutura universal, ou seja, tudo interligado. Agora imagina quando não houver uma estrutura, não houver um caminho universal a ser seguido e cada um fizer o que quiser. Ser instrumento de Deus é participar dessa estrutura sem obrigações, necessidades, sem condicionalidade alguma, estando em harmonia completa com o que acontece. É o que eu acabei de responder para a filha. Ajudar o outro é fazer a vontade de Deus. Ou seja, não julgar o que eu fizer para ele. Danilo. Toda vez que abro a boca para falar a minha verdade, faço isso acreditando que ela pode esclarecer as pessoas e jogar um pouco de luz em um mundo cheio de trevas. Mas o resultado nunca é como esperado. As pessoas reagem prontamente e nem sequer ouvem ou pensam sobre o que falei. Como usar a fala da maneira correta? Não existe, você já está usando da maneira correta. Você está falando para os outros não ouvirem. Essa é a maneira correta de falar. Por quê? Porque o que você fala não serve para mais ninguém, só para você. Desculpa, não é o que você fala. O que qualquer aluno fala não serve para mais ninguém, só para ele mesmo. Então, quando você fala do jeito que fala e quando o outro não ouve, está aí uma boa oportunidade de você pensar: para que eu abri a boca? Você fala que você quer jogar luz para os outros, mas peraí, tem gente que gosta de luz verde, tem outro que gosta de luz amarela, tem outro que gosta de luz branca. Por que ele é obrigado a usar a luz que você quer? Não, a verdade é só sua, esquece. Isso tudo está acontecendo para ver se você acorda e começa a entender que cada um tem direito à sua verdade. A moça acabou de falar em livre-arbítrio. Eu acredito que você acredita em livre-arbítrio, mas, no entanto, você está querendo acabar com o livre-arbítrio dos outros. Quando quer e dizer para ele o que ele tem que pensar, dizer para ele o que ele tem que acreditar. Desculpa, moço, se eu não estou brigando, eu estou falando com vocês. Quando você ficar preso a essa ideia, a ideia de que você é capaz de ensinar alguma coisa a alguém, você só vai sofrer decepção. Você não está fazendo isso com a gente? Não. Está fazendo isso? Não, eu estou falando. Eu não quero que você ouça, que você faça, que você veja. Ele fica frustrado porque o outro não ouviu ele. Isso quer dizer que ele está esperando que o outro ouça. Eu não espero que ninguém ouça. Eu falo, se ouviu, ouviu, se não ouviu, não ouviu. Dan Lupus. Se Deus me fez com uma personalidade que me faz reagir fortemente contra o preconceito, como posso ficar em harmonia quando uma pessoa age de maneira preconceituosa? Sabendo que o outro foi feito. Veja bem, repita o que ele falou. Não terminou a pergunta. Então. Continuando. Foi Deus quem fez o preconceituoso, mas Deus também me fez odiar o preconceito. Como harmonizar essa situação?
De que forma a razão está me desequilibrando nessa situação? Exatamente assando para você que o desequilíbrio, que o preconceito é errado. Veja, quando você diz assim, Deus me fez, fala o início, filha. Se Deus me fez como uma personalidade que me faz reagir fortemente contra o preconceito... Para quê? Para a sua prova. Essa sua ideia de que você é uma personalidade que reage fortemente contra o preconceito é um ismo do ego, que é para ativar o seu egoísmo, que é para ativar a sua busca de estar querendo fazer, de querer estar certo, de dizer que o preconceito não deve existir. Quem diz que o preconceito não deve existir? Para o preconceituoso, ter preconceito é o certo. É exatamente o que nós falamos agora há pouco para o moço, sabe? Não! Preconceito é ismo. Preconceito de raça, de cor, de sexo, de tudo. Qualquer preconceito é ismo. Por quê? Porque o preconceito é trabalhado como obrigação, como necessidade de não existir. Preconceito não é certo nem errado, sabe por quê? Porque ninguém é branco ou preto. Isso é só ideia. Ninguém é homem nem que gosta de homem, nem mulher que gosta de mulher. Porque isso é só ideia, não existe nem sexo. E agora piorou tudo, né? Já viu que nós vamos ter que falar umas 50 vezes, né? Não, nada disso existe. Então não pode existir preconceito. O preconceito é uma ideia. E o preconceito vem como ismo, sendo usado como obrigação de não existir, justamente para você ter sua prova. Então Deus lhe fez terrivelmente anti-preconceito. Para quê? Para você dar o direito do outro ter preconceito. Isso é vencer a si mesmo. Isso é suplantar a matéria. Porque o fato de você ser preconceituoso é a sua prova. Ele é anti-preconceito. Isso, o anti-preconceito é a sua prova. Não é verdade, não é certo, não é a sua razão, não é isso que você, espírito, acredita. Espírito nem sabe que existe preconceito ou não. Compreenda isso. Não parta da ideia de que o que você é o certo. Isso nós já vimos aqui hoje, né, nessas perguntinhas, um monte de vezes. Todo mundo partindo de certos para poder descobrir como suplantar o errado. É impossível. Enquanto você tiver um certo, você vai encontrar errado. Fernando, acho que depois de tudo isso devemos ficar no nosso cantinho sem queixas ou lamentações. Tudo é dado por Deus, mesmo a elevação será dada por Ele. Paciência, né? O que é uma queixa? O que é uma lamentação? Pensa nisso. Devemos ficar no nosso cantinho sem queixas e sem lamentações. Você está falando de tal jeito que parece que é um ato extremamente elevado. Mas o que é uma queixa, moço? O que é uma lamentação? É uma sensação de derrota, é uma sensação de perda. Só se queixa de alguma coisa quem acha que perdeu, que não fez, que não ganhou, que não realizou. Então é um ismo do ego. Então você não reclamar e não se lamentar, não tem glória nenhuma.
porque não é você que se queixa, nem você que lamenta. O lamento e a queixa é guiado pela razão. E você, quando aceita que a queixa, quando acredita que a queixa é verdade, é que você se tornou um queixoso. Danilo, eu me considero um praticante do não sei, ao menos na tentativa. Mas ao praticar o não sei, acabo no meio disso também praticando o não quero saber, não estou nem aí, não ligo, não me importo, deixa para depois, Deus que cuide disso, etc, etc, etc. Gostaria que esclarecesse se essas outras formas de dizer o não sei também ajudam o nosso objetivo espiritual ou se são armadilhas do ego. Também ajuda. Isaac, então eu posso estar morto sem saber? Na verdade, você está morto. O morto fisicamente pode. E existem muitos por aí que vocês acreditam que estão vivos e estão mortos. Agora, morto você está. O quê? Porque você está vivo para o mundo humano. Quem está vivo para o mundo humano está morto para o mundo espiritual. Então, inclusive, a ideia de estar vivo é um ismo. Nada que a sua razão que existe, a não ser como um ismo, como uma verdade para zelar obrigações e necessidades. A ideia de estar vivo não lhe zela diversas obrigações. Tem que comer, tem que respirar, tem que beber água, tem que andar, tem que ir ao banheiro. Não lhe zela necessidades. Então, é um ismo. Tudo o que existe, que é criado pela razão e que zela para você uma obrigação e uma necessidade, é um ismo. Eu acho que não está aí, mas se ouvir, Limão, há tantos anos eu pedi para você, vamos acabar com a ideia do tem que ter para ser, tem que ser para ter. Não, ele não está na sala hoje. Baxage. Desculpa por esta pergunta. Eu vivo assim. Joaquim, se vivemos em um mundo de ilusão, como uma matrix, poderíamos usar dessa ilusão para criarmos um mundo ilusório, onde quem quiser pode ser um Deus, viver todos os ismos e ter poder total? Assim as pessoas aqui todas viveriam seus sonhos e desejos. Cada humano viveria os ismos, teria o poder de ser e ter o que quisesse, ou seja, uma matrix voltada a servir o humano, não a combater o humano. Não, moço. Tem inclusive um moço que entra aí na sala, que ele se auto-intitula, né? Co-criador. Fala direito. Co-criador. Isso. Este termo é usado por aqueles que imaginam que podem criar junto com Deus. Ou ainda por aqueles que imaginam que podem ser instrumentos para a criação de alguma coisa. Ser instrumento de Deus para a criação de alguma coisa. Mas tudo isso é ilusão. Nada é criado. Por quê? Porque nada existe. O que existe é a ideia de existir.
Então existe a ideia de existir o www, o telefoninho, o som, a cadeira. Existe a ideia, o corpo, a ideia de existir. Não existe. E o único que zela ideias é Deus. Então é impossível para alguém que, vamos dizer assim, é uma ideia de um momento, que a ideia nesse momento. Não, você não tem como criar nada. Você não importa se é a favor do humano ou se é contra o espírito ou o contrário, não importa. Tudo vem para você, tudo é uma ideia que é velada e colocada na sua cabeça. Mais nada que isso. Então veja, não pode ser. A única coisa que você pode fazer é viver o que está acontecendo. E na hora que você viver o que está acontecendo, você ainda tem a opção, olha bem, como você tem muita liberdade de fazer. Você pode viver o que está acontecendo, e enquanto está vivendo o que está acontecendo, você pode se libertar da obrigação e da necessidade. Como? Entrando em harmonia com o que está acontecendo. Essa é a única coisa que você pode fazer. O resto, eu vou falar uma palavra para você que vai também, como se fala, viver durante todo este trabalho. O resto acontece. A vida acontece sem acontecer. Thelma Bueno. Solana do Portão! Joaquim, é complicado. Quando a gente acha ou tem a sensação que conseguimos o equilíbrio, acabamos achando que estamos ganhando algo. Conseguiremos algum dia ficarmos neutros? Você pode estar neutra e nem sabe. Porque essa neutralidade é interna. Sabe, quem não está neutro é a razão, é a mente, são os ismos. Você pode estar neutra. Então, se vem a você a ideia de que você algumas vezes não consegue, diga, não chegue. Se eu conseguir, consegui. Se eu não conseguir, não consegui. Aí você conseguiu. Vanessa, como podemos entender esta passagem? O mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. Isso. O mundo não conhece Deus. Até porque Deus é apenas uma ideia, é um ismo. Deus é um ismo. O mundo não conhece Deus. Mas Cristo conhece Deus. Como diz na Bíblia, só o Filho sabe quem é o Pai. Então, você pode usar essa justamente com essa ideia. O mundo não conhece Deus. Por isso, eu não vou acreditar no Deus que a minha razão queria para mim. João Marcos. Meu avô ouviu dizer que a gente ganha muito mais com Deus quando a gente suporta aquilo que a gente chama de ruim e ganha pouco quando faz algo de bom. O senhor poderia dizer algo sobre como suportar, mesmo sentindo dor e achando que o que está sendo feito pareça desnecessário? Sabendo que a ideia de que aquilo é desnecessário
ou a ideia de que está acontecendo uma dor, é resultado da aplicação de um ismo, ou seja, de uma obrigação. Seu avô está quase certo, mas eu só queria que a filha lesse de novo a palavra. Qual é que ele fala? A gente ganha muito mais com Deus quando a gente suporta. Suporta. A ideia não é suportar a dor. A ideia é se libertar da dor. Quando você suporta a dor, você está tendo uma resignação. Mas a resignação não leva você a Deus. Mas quando você se liberta da dor, ou seja, está doendo, tá, e daí o que eu vou fazer? Mas isso não é se resignar? Não, a resignação é, eu estou sofrendo, que coisa horrível, mas eu tenho que sofrer, eu vou sofrer muito. A outra é, estou sofrendo, estou, e daí? É uma forma de encarar a dor de uma forma diferente, não resignado, mas agindo para libertar-se da dor, compreendeu? Uhum. Então, se o seu avô está certo, você precisa se viver a dor, precisa passar pela dor, e o que passa pela dor, vamos dizer assim, se libertando da dor e não achando que a dor está errada, não achando que a dor poderia não existir, não achando que a vida pode ser uma bola de papel, tudo a mil maravilhas, este consegue a paz, consegue a harmonia e consegue a felicidade. Ainda João Marcos. Ontem eu estava conversando com uma mulher que diz que fala com o Espírito Santo. E quando eu disse que amava o capeta, veio uma dor onde tomo injeção para o meu problema de esquizofrenia. Mas logo após alguns segundos, a dor passou. O senhor poderia comentar? Porque a dor é uma criação do ego, não existe dor. No livro do Espírito tem um trabalho muito bom sobre isso. As percepções do espírito. O espírito da verdade fala bem claramente. Como é que pode uma perna, um pé que já foi arrancado, coçar? Porque a coceira não está na perna, a coceira está na cabeça, na criação mental. A dor não está no corpo, a dor está na criação mental. A dor é uma criação, um ismo do ego. Não existe dor, moço. Não existe corpo. Eu acho muito interessante aqueles que dizem, eu acredito que eu sou espírito, e ainda fala assim, a minha perna. Espírito não tem perna. Como é que ele, que é espírito, tem perna? Toda a ideia da existência do corpo, toda a ideia do funcionamento do corpo, toda a ideia da ideia é só uma ideia. Isso nós vai ter que conversar também durante o trabalho. Não que você vá parar de sentir dor, porque se a dor for criada, vai ter. Mas na hora que a dor for criada, você vai dizer, está doendo, tá, o que eu posso fazer? Ao invés de dizer hoje, meu Deus, está doendo. Eu creio que ele fez aqui uma relação, Joaquim, da dor, quando ele contrariou a mulher que dizia que falava com o Espírito Santo e ele disse que amava o capeta. Você pode falar sobre isso? Posso, é uma criação do ego. É a mesma coisa. Na verdade, não importa se foi porque ele contrariou a mulher, se foi isso ou se foi aquilo. É importante você saber que a dor foi uma criação do ego. E aí você precisa trabalhar junto ao ego. Tem nada a ver com a mulher. A mulher é só instrumento. A mulher é só instrumento. Jaqueline.
Se o não sei e variantes pode ser uma ajuda para o objetivo espiritual, o que a sociedade entende como apatia seria esse não sei? Esse é o ensinamento do próprio Krishna. Krishna chama a equanimidade de apatia. Agora, preste bem atenção. É uma apatia com relação a algumas coisas, e não uma apatia generalizada. Deixa eu falar uma coisa. Muitos acham que este não sei é o não fazer nada. Que este não sei é, sabe, você não tomar atitude nenhuma. Muitos chamam a ideia de que Deus é a causa primária de todas as coisas de uma teoria que leva ao comodismo, que tira o esforço do espírito de fazer alguma coisa. Mas isso não é verdade. Eu vou lhe dizer uma coisa, Lúcia. É muito mais difícil você dizer não sei para dentro do que você, vamos dizer assim, seguir o fluxo, aceitar a obrigação que a razão cria. Ouve o que eu acabei de dizer, vocês são viciados em fazer. Para você dizer não sei, você vai ter que ser apático com relação às coisas do mundo. E quando você for apático com relação às coisas do mundo, a ideia que a sua razão vai criar é que o mundo está lhe criticando, que o mundo está falando mal de você porque você é apático com o mundo. Aliás, um garoto uma vez, há muitos anos atrás, disse aqui no WW para mim. Só aqui, quando eu comecei a colocar em prática o que você ensinou, meus amigos sumiram todos. É isso. Essa apatia, que é uma apatia às coisas mundanas, é uma apatia às obrigações, necessidades e condicionamentos zelados pela razão. É a isso que você tem que ser apático. Vamos dizer assim, tem como resposta na sua própria mente, porque não é os outros que fazem, uma crítica, uma infâmia. Então é muito mais difícil aquele que é viciado em ser elogiado, aquele que é viciado em ser reconhecido, aquele que é viciado em ter prazer. É muito mais difícil dizer eu não sei com relação às coisas da vida. Então, sim, é esse o trabalho. O trabalho é ser apático às coisas da vida e não ser apático ao lutar para dizer não sei, ao lutar para se libertar das obrigações, da necessidade, de tudo isso. Com relação a isso, você não deve ser apático. Você deve ser, como se fala, de fazer. Você deve ter gana de fazer, vontade de fazer. O resto, cumprir a obrigação, tem que fazer, sabe? É aquela velha história, vamos a uma casa que a visita vai chegar. Isso é o exemplo clássico de você se subordinar a um ismo do ego. Nós vamos falar disso durante essa conversa toda. E ser apático à suzela da sua casa, ou seja, não se preocupar em estar limpo. Não estou falando em não limpar, não estou falando em não fazer, estou falando em ser livre de ter que fazer para... vamos dizer assim, precisa de muita ação sua, precisa de muito trabalho seu, porque é muito mais simples se entregar aos vivos do ego. João Marcos.
Já senti um sentimento de paz muito grande e como fiz para adquirir, não faço a menor ideia. O Senhor poderia me dizer se é um ismo ou se algum dia irei sentir isso com uma frequência maior, mais tempo, porque sinto muita falta desse sentimento. Tenho uma inteligência racional um pouco forte e emocional creio que até boa, mas a emocional às vezes sai do controle com raiva e sinto que me afasta de Deus. Vem um abafamento, mas quando não estou com Ele, está neutro, mas não como o sentimento de paz que já senti. O senhor poderia comentar? Claro que eu posso. É tão simples. Enquanto você não tiver paz com a paz e não tiver em paz com a não paz, você não vai ter paz. Veja, você está falando de um desejo, você está falando de uma condição, você está falando, botando para fora, a razão está botando para fora toda uma condicionalidade que lhe faz viver de um jeito e de outro. Se for isso, eu vivo assim. Se for isso, eu vivo assim. Isso é ismo. Essa paz que você imagina que você sentiu faz parte do ismo. Ou seja, a mente lhe diz, olha que maravilha, que paz. Olha, agora você não tem, tá vendo? Sopra, desgraçado. E você sofre. E você não consegue, vamos dizer assim, se harmonizar com aquilo que você não gosta. Volto a repetir, harmonia. É isso que nós vamos estar buscando durante todo este trabalho. Vamos buscar harmonia com a vida. Não vamos buscar situações especiais, não vamos buscar condições necessárias, não vamos buscar certo nem errado. Vamos trabalhar harmonia. Vamos trabalhar aprender a viver com o que tem. Porque é só o que você tem, é só o que você tem. Todo o resto que você não tem, você não tem. E se você depender de ter o que não tem para poder ser feliz, você vai ser muito mais infeliz do que feliz nessa vida. O objetivo deste trabalho é exatamente esse. Nós conversar, buscar entender os ismos do ego, como eu fiz com você. A paz é um ismo. Por quê? Porque é alguma coisa que a razão lhe disse, olha como é bom, está vendo como é bom? Você tem que ter isso aqui sempre. Olha, por quê? Porque isso é ruim. Ela lhe colocou o chamado dualismo. Isso é bom, isso é mal. Isso não existe. É só condição, é só norma, obrigação, necessidade que ela está colocando. O verdadeiro sábio é aquele que vive liberto do mundo. Ou seja, não importa o que está acontecendo com o mundo, ele está em paz com ele e com a vida. A sua pergunta é muito interessante e eu acho que já está na hora, né, filha? Sim. Eu quero aproveitar esse momento, se tiver outras perguntas, a FIA anota e nós respondemos. Mas eu quero falar uma coisa para vocês. Hoje foi apenas, como se fala, introdução. Foi só para nós entender qual é o objetivo do trabalho. O objetivo é esse, destruir, identificar esses ismos, para que nós possamos saber onde agir. É a história que eu já contei do
do concerto do barco no meio do oceano, que todo mundo tentou e não conseguiu. O moço foi lá com o martelinho, ouviu, bateu, pum, o barco começou a funcionar. Aí o dono do barco perguntou: quanto custa? Ele: 1 milhão. O moço disse: 1 milhão por uma batida? Ele disse: não, a batida é 1 cruzeiro. Saber onde bater é 999 mil. É isso. Vocês precisam saber onde bater, porque senão você vai continuar assando. Você que fez essa última pergunta vai continuar assando que o certo é aquela paz, é aquilo que você tem que procurar, e não é. Aquilo também você precisa se libertar. Porque você iria procurar ela porque você não identifica a paz que nasceu com o seu prazer. Você não identifica a paz como uma obrigação, necessidade que o ego criou. Então é preciso aprender onde bater. Por isso nós vamos continuar gravando no domingo, e eu gostaria que ao invés de nós, como se falasse sobre o tema, vocês colocassem, como você colocou: aqui na minha vida eu gosto disso, na minha vida eu gosto daquilo, eu acho isso certo, eu acho isso importante, para nós estar observando junto com vocês os ismos todos, e aí nós vamos estar conversando e no domingo deixando a orientação, e como coloca depois, vocês podem na terça-feira fazer as perguntas. Tá certo? Então, se vocês quiserem, manda a pergunta para nós, manda a descrição de alguma coisa que vocês fazem, e vamos começar a conversar, começar a assar os ismos, tá certo? Para que nós possamos identificar esse ismo, saber onde bater, saber do que se libertar, saber o que é preciso fazer para se harmonizar com a vida. Volto a dizer, a palavra mais importante desse trabalho é harmonia. Não é isso, aquilo ou aquilo outro. É harmonia com o que existe, harmonia com o que está acontecendo. Só essa harmonia pode lhe trazer paz, pode lhe trazer felicidade. E reparem que eu não falei em amor, não falei em elevação espiritual, porque isso é só ismo do ego. O importante é quando você consegue essa harmonia com a vida, essa paz interior, paz de espírito. E aí você consegue a tal da elevação e consegue amar, mesmo sem saber que está se elevando ou que está amando. É muito importante nós lembrar que o Buda ensina o seguinte: nós sabemos que aquele que não se liberta do apego às posses, paixões e desejos, não tem uma boa vida nessa vida nem na outra. E que aquele que se liberta tem uma boa vida nessa vida e na outra. Então, essa vida pode ser melhor do que é. Pode. Você pode viver melhor, mais em paz, mais tranquilo. Basta apenas você saber se harmonizar com a vida que tem. Como eu disse, nós vamos precisar falar de muitas coisas, nós vamos precisar falar inclusive de uma tal de inteligência emocional. Porque inteligência emocional é aquele que sabe viver a emoção sem que a emoção faça mal a ele, o mal entre aspas. Tá certo? Então vocês ficam na paz de Deus, e se puder mandar os exemplos para nós conversar, nós estamos à vontade. Tá certo?